Irmãos, graça e paz, eu sou Betânia, eu sou professora de Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Central e eu tô com a ideia de gravar alguns pequenos vídeos para que no domingo a gente não precise mais fazer a revisão do Evangelho de Marcos que a gente está estudando. Quem não pegou nenhuma lição, só tem que te dizer que você perdeu. Cada professor ministrou de forma excelente e foi assim fantástico mesmo. Eu tô aprendendo demais, estou amando estudar o Evangelho de Marcos. E a ideia aqui, então, é fazer vídeos curtinhos. Vamos ver se a gente faz aí até uns 8 vídeos de 5 minutos para revisar tudo até o capítulo 7, onde a gente vai começar no domingo, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, quem? O objetivo desse vídeo é responder quem escreveu. Quem escreveu o livro de Marcos foi o próprio João Marcos. E como que a gente sabe que foi ele? Se o livro não é assinado, diferente de uma carta que a pessoa escreve e assina. Bom, como a gente está na terra do JK, imagina que hoje tem pessoas que conviveram com o JK que ainda estão vivas. A gente tem pessoas, JK 1960, mais ou menos, né? Que faleceu. E a gente tem pessoas que os seus pais conviveram com o JK e sabem falar muito bem de JK, não é verdade? Então a gente tem documentos ainda que a gente pode ver sobre a vida dele. Diferente de Chica da Silva, que está muito mais tempo atrás e a gente não tem tanta noção de como que foi a vida dela, porque não tem pessoas que conviveram com ela para contar isso com tanta precisão. Então, o livro de Marcos ele foi escrito ali entre 60 e 70 depois de Cristo. Eu não vou precisar a data, mas só para a gente ter uma ideia do que é, como que a gente sabe que foi João Marcos que escreveu. E aí a gente tem historiadores cristãos do segundo século e do início do segundo século que disseram não, foi Marcos que escreveu. E dentre eles tem um historiador que foi o Papias, que viveu no primeiro terço do segundo século. Ele foi discípulo de João e ele vai dizer que João Marcos ele foi intérprete de Pedro. Então, muito do que tem no livro de Marcos é um pouco da visão de Pedro. O livro de Marcos é um livro de muita ação, muito movimento, né? A gente vai entender o mapinha no próximo vídeo para poder entender esses movimentos ali na região da Palestina que Jesus fez. Bom, e como ele foi intérprete de Pedro, ele conviveu boa parte com Pedro. 1 Pedro 5,13, Pedro vai falar que Marcos é filho, né? E provavelmente filho na fé, então ele tem uma parte nesse discipulado da vida de Marcos. Marcos tem um lar abençoado. Quando os discípulos estão orando e Pedro está preso, eles estão orando na casa de João Marcos. Muitas coisas aconteceram na casa de João Marcos. Parece que era um point cristão, né? Um lugar para se reunir, para orar na casa de João Marcos. Tem algo curioso nesse livro, no Evangelho de João Marcos, que só é relatado no Evangelho de Marcos. Quando Jesus é preso, um jovem está de lençol e ele sai para ver como que foi essa coisa de Jesus estar sendo preso. E aí ele é pego e pegam essa roupa que ele tá meio mal vestido ali e sai peladão. E só no Evangelho de Marcos que isso é relatado. Há uma grande ideia, né, de que é um certo consenso, né, de que é uma possibilidade de que seja o próprio Marcos que saiu ali correndo peladão e ele tá falando dele. E ao relatar, ele tá dizendo, olha, eu fui testemunha, eu vi o mestre sendo preso, né? Ele sai, gente, como auxiliar de Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, Atos 13. Mas nessa primeira viagem missionária, ele também desiste dela no meio do caminho. Então, ele tem uma falha no ministério, podemos dizer assim. A gente não sabe se foi medo, se foi saudade, se ele não achava adequado pregar para os gentios. O fato é que ele volta e não segue nessa viagem. Isso, quando vai para uma segunda viagem, Barnabé quer levar de novo João Marcos com ele. E o Paulo diz que não é certo levar, né? E aí é isso que essa figurinha aqui do slide está mostrando. Que ali há uma divisão, né? Paulo sai com Silas para a segunda viagem missionária e Barnabé sai com João Marcos e a gente tem pouco relato do que aconteceu ali. Mas a gente sabe que Paulo depois ele vai valorizar João Marcos no seu ministério. Colossenses 4, 10 e 11, ele vai falar isso, e principalmente 2 Timóteo 4, 11, onde Paulo fala assim, olha, manda trazer João Marcos, porque ele me é útil para o ministério. Então, quer dizer, o que fica pra gente? Pra gente encerrar aqui esse vídeo, que tem que ficar mais ou menos perto dos 5 minutos. João Marcos teve uma grande falha no seu ministério. Ele desistiu, mas essa falha não foi suficiente para dizer você não serve, você não presta. João Marcos foi um grande homem de Deus.
Ele que fundou a igreja de Alexandria, ele foi martirizado, ele escreveu esse evangelho que serve para nós, que tem edificado tanto a nossa vida. Por quê? Porque ele não desistiu a partir dessa falha. Então nós também podemos ter falhas na nossa família, no nosso ministério, no nosso emprego, nos nossos relacionamentos com os nossos amigos, mas sempre é tempo de recomeçar, de pedir perdão, de receber restauração do Senhor. E lembrar que uma falha não é um fracasso eterno, a gente tem a oportunidade de recomeçar. Beijos!